Olá pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria estaremos de volta aqui hoje trazendo uma mensagem gloriosa da parte do Senhor Jesus, uma palavra de fé, uma palavra que vai nos edificar, né? Nós vamos ver na mensagem de hoje o posicionamento de uma fé efetiva, uma fé que realmente traz resultado. E antes de iniciar esta mensagem, eu quero agradecer, né, aos nossos irmãos, amigos, pessoas que comentaram, que trouxeram seus comentários, curtiram a nossa mensagem da semana passada e também compartilharam os nossos vídeos, né? Compartilharam o nosso vídeo para seus grupos de WhatsApp. E dessa mesma forma, eu quero ainda hoje, nesta mensagem, também pedir para você compartilhar, para que você possa curtir, comentar, tá certo? Vai lá, comenta, se inscreve no nosso canal, para que o canal possa crescer e a palavra de Deus possa avançar e alcançar outras pessoas. Estamos vivendo em dias difíceis que precisamos espalhar a palavra de Deus, a palavra de fé que realmente muda a vida das pessoas, que edificam vidas e que levam pessoas a outro nível, confiando exatamente na palavra de Deus. Amém, queridos? Aproveitando esse ensejo, eu quero mandar um abraço aqui, né, a alguns pastores que estão sempre conosco, pastores que nós, né, conhecemos. Vou mandar uns abraços aqui para alguns pastores, não para todos, que não é possível mandar para todos. De cada vídeo eu vou estar mandando um abraço a outros pastores. Amém? E avisando também que em breve, aqui no nosso estúdio de podcast Fé Efetiva, estarei trazendo convidados, né? Estarei mais uma vez trazendo pastores, missionários, homens e mulheres de Deus que estarão trazendo seu testemunho, a sua mensagem, né? Trazendo a sua experiência com Deus e mostrando a evidência do poder de Deus em suas vidas. Tudo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero aproveitar para dar um abraço aí ao pastor Júnior, né? Pastor Júnior, da igreja Palavra da Vida aqui, onde nós estamos atualmente congregando. Quero agradecer muito, né, pela vida do pastor Júnior, a sua esposa, a missionária Messa, todo o ministério da igreja, tem sido bênção, né? Quero mandar um abraço também para o pastor Augusto, lá de Bahia, né? Pastor Augusto, homem de Deus, tem um testemunho tremendo, né? E Deus o tirou de um ambiente de muitas trevas e trouxe completamente para o reino da luz. Em breve estará aqui também trazendo a sua experiência com Deus, a sua mudança de vida, o seu testemunho tão glorioso que é, como o Senhor o resgatou de uma maneira tão poderosa. Amém, queridos? Nosso pastor Joel também, da igreja Batista, lá no Rangel, aquele abraço. Pastor Ricardo, lá em Bahia, também, aquele abraço. Amém, queridos? Aquele abraço ao nosso pastor Flávio, que Deus continue abençoando a sua esposa, a irmã Josemira, né? A toda a sua família, que Deus o conceda saúde, vigor e força para continuar, né, nessa jornada de fé, confiando no poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Amados, vamos então a essa mensagem de hoje, né? Nós servimos a um Deus que ele é todo poderoso. Nós servimos a um Deus, né, criador dos céus e da terra, e confiamos no nome poderoso de Jesus, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Jesus, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é neste nome, o nome de Jesus, o nome que excede todo entendimento, o nome de Jesus, aonde está envolvido todo o poder de Deus e todo o poder da igreja, né? Toda autoridade nos céus e na terra está incluído no nome de Jesus. Por isso que esse nome é tão precioso, né? E nós vamos ler um texto agora que vai falar muito sobre este nome e sobre a autoridade deste nome. Amém, queridos? No livro de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 até o 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção, querido, você que vai ouvir esta mensagem, vai ser abençoado, vai ser edificado por esta mensagem. Você vai compartilhar com outras pessoas e o Espírito Santo, que é responsável por tudo, ele vai realmente transmitir a essência do poder de Deus sobre a sua vida. Amém?
O versículo 5 diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Olha a resposta de Jesus, né? Eu amo essas expressões de Jesus. Automática, decisiva, né? Jesus automaticamente falou: Eu irei curá-lo. Glória a Deus. No versículo 8, vê bem. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém, queridos? Até o versículo 8, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto, sobre a revelação do Espírito Santo, o que Deus quer trazer sobre fé, né? Nossa mensagem é uma mensagem de fé. Precisamos viver uma vida de fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que expressa fé, a palavra de Deus que edifica a fé sobre a nossa vida. E esta é a palavra de Deus, a palavra do próprio Jesus, o Filho de Deus, onde está contido todo o poder e toda a autoridade, como ele falou claramente. Todo o poder foi me dado. Todo poder e toda autoridade foi me dado nos céus e na terra. Então, todo poder, toda autoridade que existe hoje nos céus e na terra está incluso no nome de Jesus, sobre a palavra de Deus. Então, observamos, queridos, que houve aqui um diálogo, né? A necessidade de um homem, a necessidade de um milagre. Dentro desse texto que nós lemos, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, diretamente ele se deparou com um homem centurião, como o texto diz, um homem sobre a autoridade de 100 soldados romanos, por isso é chamado de centurião, e um homem que estava precisando de um milagre. De diversas expressões nós podemos usar aqui. Um homem que estava buscando um milagre, precisando de um milagre, um homem que tinha uma necessidade extrema, né, de resolver uma situação que era de necessidade da sua família, não pessoal, mas ele que tinha a oportunidade de se aproximar de Jesus e buscar a solução para o problema da saúde do seu filho. Então, o que aconteceu? Houve um diálogo para que haja realmente uma interação do poder de Deus relacionado à necessidade de alguém, à cura de alguém, para que a palavra da fé ela venha entrar em ação. É preciso que haja uma comunicação, haja um diálogo. Seja o seu diálogo com Deus diretamente em uma oração, ou seja, diretamente com alguém sobre o poder da autoridade na palavra, como aconteceu com este homem centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Olha a maneira como este homem chegou. A Bíblia diz que ele chegou implorando, ou seja, com uma necessidade extrema. E a necessidade que ele apresentava era tão grande que Jesus automaticamente, né, lhe respondeu, né? Lhe respondeu. Quando ele expressou a situação: meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Uma expressão dessa causa, né? Causa o quê? Dó, né? A gente sente dó da pessoa e automaticamente passa uma imagem na nossa mente quando alguém fala: meu filho está em casa horrivelmente sofrendo. Eu creio que automaticamente, né, na mente de qualquer pessoa já passa a imagem de uma pessoa que está sofrendo e a pessoa passa a sentir aquela compaixão, né? É uma expressão que eu quero dizer, a compaixão que Jesus sentiu por aquele moço que estava sofrendo horrivelmente. Então nós podemos presenciar o diálogo de um homem com uma necessidade tão extrema que automaticamente impactou ao Senhor Jesus, né? E o fez se compadecer dele de uma maneira tão expressiva que automaticamente Jesus já falou: eu vou curá-lo.
E quando Jesus usou essa expressão, eu vou curá-lo, com tanto poder, com tanta autoridade, aquele homem que estava depressivo, que estava angustiado, que estava realmente com aquela situação angustiante na sua família, ele já se acalmou, ele já sentiu a segurança na palavra. Porque a palavra de Deus é segurança, a palavra de Deus é poder, é impacto de fé para resolver a situação. É essa expressão de autoridade na palavra que é preciso que possamos, como igreja, eu e você, como servos, homens e mulheres de Deus, precisamos usar para resolver situações e para resolver problemas de pessoas aflitas, de pessoas que precisam do milagre da palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem se acalmou. E quando ele percebeu, né, e recebeu aquele impacto daquela palavra tão poderosa, Jesus disse: eu vou curá-lo, né? De imediato, a resposta de Jesus foi: eu vou curá-lo, eu irei curá-lo. E aquele homem vendo, ele automaticamente ele usou uma fé tão expressiva. Olha só o posicionamento daquele homem. Ele confiou tanto naquela palavra, ele acreditou tanto naquela expressão de Jesus, de uma maneira tão poderosa, que ele expressou uma fé posicionada na palavra, e ele disse: Senhor, não há necessidade de ires à minha casa. Então, queridos, podemos observar dois fatos importantes aqui, duas expressões, melhor dizendo, bem importantes aqui nesse texto. Primeiro, que o homem reconheceu em Jesus o seu poder, a sua autoridade em sua palavra. Por isso ele expressou: não precisas ir à minha casa, não sou digno que entres em minha casa. Por que ele falou desta maneira? Porque ele reconheceu em Jesus uma santidade, né? Uma palavra tão expressiva, tão poderosa. Ele foi impactado com uma palavra de uma autoridade tão grande, que ele reconheceu em Jesus a autoridade do Filho de Deus. Reconheceu em Jesus a autoridade da sua palavra e a sua santidade. E ele, na condição de soldado, se sentiu indigno, né, de Jesus entrar em sua casa. Então, observamos que ele usou essa expressão: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Mas o que Jesus realmente queria era entrar na casa dele, porque a Bíblia diz que a Bíblia mostra que Jesus entrou em várias casas de várias pessoas que precisavam. Então não tinha problema nenhum de Jesus entrar na casa do centurião. Porém, ele não se sentiu digno de que Jesus fosse à sua casa. Porém, o que aconteceu? Ele expressou uma fé tão poderosa. Ele expressou uma fé tão poderosa quando ele usou a palavra falando: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Aí ele continuando o texto, que nós não lemos, mas você conhece a história. Ele diz: porque eu também sou homem de autoridade. Eu posso mandar um para lá, ele vai. Posso mandar outro para cá e ele vem. Então, sobre a tua palavra, o meu filho ficará curado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, a Bíblia diz aqui, esse versículo aqui eu quero ler com você, né? Que é o 10. O verso 10 diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa gloriosa, né? Então, aquele homem, ele foi impactado pelo poder da palavra de Deus e ele expressou uma fé tão gloriosa, né? Teve um posicionamento de fé tão tremendo que ele conseguiu admirar a Jesus. A sua fé admirou, né? Então, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos tomar por base a atitude de um homem de fé. Nós precisamos observar a vida dos homens que expressam fé, que expressam autoridade na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que se precisa fazer é se posicionar em fé e crer no poder do nome de Jesus. Porque crendo no poder, na autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos também expressar autoridade usando o nome de Jesus para que possa ordenar o mal, a enfermidade, os problemas,
né? E tudo ser dissipado mediante a expressão da fé. Amém, queridos? Para vivermos hoje, nos dias atuais. Veja que uma expressão que Jesus usou lá no livro de João, né? Ele ensinando sobre fé e posicionamento de fé, ele mostra que Jesus fala assim, né? Vocês farão obras semelhantes às que eu faço e ainda farão maiores, né? Porque eu vou para o meu Pai. Vocês ficarão aqui usando, Jesus quis dizer uma linguagem bem simplificada para que você possa entender. Vocês ficarão aqui usando o meu nome, usando a minha autoridade, usando o meu poder, e aí você vai se revestir e vai usar o poder da palavra e vai realizar os milagres e as maravilhas. Amém, querido? Então precisamos agir em fé, em confiança da parte de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Despertar em fé. É preciso reconhecer o poder do nome de Jesus. Aquele homem, ele reconheceu em Jesus o poder do seu nome, o poder da sua palavra. E hoje nós temos muito mais. Imagine um homem que ele não tinha aliança, né, com Israel, era um povo de uma outra linhagem, romanos, porém, aquele homem expressou uma fé que chamou a atenção de Jesus. Alguém seguia Jesus e não expressava essa fé. Aquele homem chegou, não seguia Jesus, não tinha intimidade, não tinha aproximação e expressou uma fé. Então, queridos, o que eu quero dizer é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. As pessoas estão convivendo com a palavra sem confiar na palavra, convivendo com Jesus sem confiar em Jesus, convivendo com o Espírito Santo sem viver na dependência do Espírito Santo, convivendo com Deus sem depender da dependência de Deus. O que é viver na dependência de Deus? É viver confiando no poder da sua palavra. Mas hoje nós estamos vendo pessoas, né, no mundo de desespero, até já intitularam que nos tempos atuais, né, existe a doença atual, né, a depressão, a ansiedade é a doença do século, ou seja, pessoas que estão se acomodando, tomando posses de doenças, de males, que está atuando na vida de pessoas. E aí você não pode, eu não posso, você não pode, nós não podemos nos acomodar a isso, mas precisamos sim viver uma vida em fé na palavra de Deus. Amém, querido? Que o Espírito Santo possa agir no seu coração, que você possa buscar, né? Determinar, buscar em oração e se encher da palavra de Deus. O que é preciso, mais uma vez eu trago, para que você possa agir em fé, se encher da palavra de Deus, se encher da palavra da fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que está acontecendo? Está se ouvindo muita coisa hoje, mas não é a palavra de Deus, né? Está se ouvindo muitas, eu vou dizer uma palavra aqui bem popular, muitas abobrinhas, né? Muitas abobrinhas que está se pregando por aí afora, que está se falando, entendeu? E não se está pregando a palavra da fé, não se está se ensinando fé na essência da sua palavra, para a edificação da igreja, para que a igreja possa crescer em fé, andar em fé, expressar sua fé e ordenar o mal, ordenar as enfermidades. Então, queridos, o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje dentro das igrejas, né? Nós vemos coisas que não deveria existir. Centenas de pessoas com a fé abalada, né, vivendo sobre depressão, sobre ansiedade, com a vida financeira abalada, com a vida financeira destruída, com a vida emocional, né, a vida muitas vezes sentimental, casamento destruído, briga, confusão, tanta coisa. Por quê? Porque realmente não usam o poder da palavra de Deus, não usam a autoridade que tem. Jesus, ele expressou claramente: eis que eu vos dei. Ele não disse eu vou vos dar, ele disse: eis que eu vos dei poder e autoridades para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E ele disse: e nada vos fará mal algum. Então, se eu estou em Cristo,
e eu tenho a cobertura desta palavra. No Salmo 91 diz que eu estou sobre a sombra do Onipotente. 1.000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. Então eu tenho convicção e certeza que esse mal não vai me atingir. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para a palavra que Jesus, eu olho para essa palavra que Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Eu sei que Ele está comigo. Então, o que se deve fazer, você não pode aceitar na sua vida. Observe o que está acontecendo de errado, porque a gente vê tantas coisas, né, acontecendo na vida das pessoas contando tanta miséria, tanto sofrimento, e o pior, ainda abrem a boca, muitos para dizer que é a vontade de Deus, que é a aprovação de Deus, né? Que é o propósito de Deus, que é Deus está colocando numa aprovação, fulano está passando por isso, é porque Deus está aprovando para propósito. Deus não prova. Eu quero dizer para você, Deus não precisa trazer sofrimento para ninguém para que alguém possa ser corrigido ou se aproximar dele, não. O que aproxima a pessoa de Deus é a fé através da palavra. Ninguém se aproxima de Deus por sofrimento. Ninguém se aproxima de Deus por situações de perda, situações financeiras de destruição, de derrota no meio da família. Não, isso não é objetivo de Deus para aproximar. O que aproxima a pessoa de Deus e o que Ele faz para que você possa, o que Ele quer que você faça para se aproximar é buscar na palavra. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. É isso que aproxima a pessoa de Deus. É buscar se encher da palavra. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta é a palavra da verdade. Esta é a palavra da fé, que a igreja precisa viver, se posicionar. Eu fico muito triste, né? E às vezes a gente não consegue fazer a pessoa entender, porque uma certa vez, um certo dia desse aí, há poucos dias, né? Eu encontrei com uma pessoa que estava passando por situações de sofrimento tão grande que eu tentei levar uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, para reabilitar a pessoa no conhecimento, ou melhor, na fé, reabilitar a pessoa para se encher da palavra. E a primeira expressão que essa pessoa veio dizer para mim é que estava passando aquilo porque era provação de Deus, né? Então veja a mentalidade das pessoas, né? O que é que as igrejas estão, a religiosidade está ensinando por aí, as pessoas sendo atacadas pelos, né, ataques espirituais, guerras espirituais e sofrendo ataques espirituais e ainda falando que é Deus, trazendo sofrimento, trazendo doença, trazendo enfermidade, né, sobre as pessoas. Ah, Deus está castigando, está trazendo a enfermidade, fulano está passando por esse problema de enfermidade, então veio falar para mim que estava passando por aquela situação porque Deus estava sob uma aprovação de Deus, melhor dizer, né? E eu automaticamente rebati a expressão dela com a palavra de Deus, não concordei, mas também não consegui convencer. É muito difícil. É a mente, né? A mente do pessoal sem renovação espiritual. O apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque nós temos que viver pela palavra, temos que viver pela fé. Então, quem veio trazer a este mundo, quem traz a este mundo sobre a vida das pessoas, enfermidade, né, de diversos tipos, doenças, tem diversas, né, doenças de âmbito físico, tem que ser identificado, mas a maioria, 90% dos problemas de saúde hoje nas pessoas, sejam crente ou não crente, né? Seja católico, de qualquer religião, de qualquer pessoa, principalmente as pessoas que estão dentro da igreja, 90% dos casos são casos espirituais, são ataques espirituais, mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver o Salmo 91, ler, mas não se apossa, né? Então, quer se apossar do Salmo 91? É o que Jesus disse. A minha palavra estiver em vós. Lê o Salmo 91 e não viver,
não confiar, não pôr em prática, não ter a certeza, né? Não aprender a eliminar a dúvida, né? O que é aprender a eliminar a dúvida? Jesus disse: se creres e não duvidar no teu coração, é como esse homem aqui. Então, queridos, precisamos posicionar nossa fé. Eu e você precisamos nos posicionar para que possamos nos encher. Em primeiro lugar, nos encher da palavra de Deus. Segundo lugar, eliminar a dúvida, porque a dúvida elimina a fé. Então, vamos eliminar toda a dúvida usando a fé. Amém? Para que o milagre de Deus aconteça. E em segundo lugar, você cheio da palavra, eliminando a dúvida, você vai poder determinar contra a enfermidade, contra o mal, contra as doenças, tudo que está se afetando a sua vida e não lhe está trazendo conforto, você vai eliminar, determinando pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nada desse negócio de dizer que se Deus quiser curar, Deus quer curar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele quer curar, ele quer realizar o milagre, ele quer realizar a cura, a libertação, ele quer abençoar sua casa, sua família. Essa é a vontade de Deus. Nunca é vontade de Deus ver ninguém sofrendo, ver ninguém doente, ver ninguém passando por situações desagradáveis. Isso nunca é a vontade de Deus. Amém? Então, que você possa se posicionar e crer no que realmente a palavra de Deus diz relacionado à sua vida. Que Deus possa guardar o seu coração, enchendo de palavra. Busque ao Senhor, busca em oração, busca na palavra, conhecimento da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem conhecimento da palavra, sem crescimento na palavra e na fé, é impossível viver o milagre de Deus. Amém? Queridos irmãos, mediante esta palavra de fé, eu tenho recebido algumas notícias de algumas pessoas, né, e alguns convites de pessoas que estão com a situação desse moço aqui, do centurião, em situações horríveis, sofrendo horrivelmente, casos de enfermidade, depressão, libertação, precisando de libertação e cura. E eu tenho recebido diversos convites, né, e conhecimento dessas pessoas. Nós estaremos indo visitar essas pessoas, estaremos indo lá levar o poder da fé, o poder da palavra de Deus, e eu creio que o Senhor Jesus vai fazer um milagre, milagres extraordinários na vida dessas pessoas. E eu quero convocar você também para já interceder. Eu não vou citar nome de pessoas aqui, não posso citar nomes de pessoas que estarei visitando, mas em outros vídeos estarei trazendo aí então os testemunhos, agradecendo pelos milagres, pelas curas que o Senhor Jesus há de fazer através da nossa oração. Você possa orar também, interceder e ser participante desta grande obra de poder, de fé, de cura e de libertação para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor há de recompensar você pelo seu bom coração de orar por pessoas que estão sofrendo horrivelmente. E nós vamos lá e vamos fazer como o Senhor Jesus fez. Eu irei curá-lo e nós vamos curá-lo em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pela autoridade do nome de Jesus. E vocês serão participantes desses milagres, porque aí eu estarei contando aqui. E se você tem alguém que está em situações de necessidade, extrema necessidade de oração, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, você possa também passar para nós, né? Vou até criar um grupo no WhatsApp para que pessoas possam compartilhar. Mas se você tiver, já pode falar diretamente comigo no meu WhatsApp. É o 839 8751 9559. Amém? Você já fala comigo e aí nós vamos entrar em ação na batalha espiritual por essas pessoas. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar fortalecendo a sua fé e abençoando a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando, você possa espalhar essa mensagem, que você possa mandar para a sua família, para os grupos do WhatsApp, para que outras pessoas venham ouvir, se edificar e aprender a usar a fé na autoridade do nome de Jesus para a glória de Deus. Amém, querido? Tudo para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos que vai compartilhar e vamos fazer o nome do Senhor Jesus e a autoridade do poder da sua palavra chegar a outras vidas e vidas serem abençoadas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.